O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé que rezam conosco hoje esta nossa liturgia desta quinta-feira, primeira semana do nosso tempo do Advento. O Advento sempre tem esta missão, neste tempo, de nos ajudar a nos preparar para celebrar bem o Santo Natal. Mas também o Advento permanente na nossa vida. Um Advento em que nos coloca sempre nesta atitude de vigilância, de estar sempre atentos se estamos vivenciando esta intimidade com Cristo, esta proximidade com o Senhor ou não. O Advento nos lembra que a nossa missão e também o chamado que o Senhor nos faz é sempre estar preparados para o encontro com o Senhor. Os textos da liturgia de hoje nos ajudam a dar mais este passo, sobretudo o texto do Evangelho. Importante medir, calcular, importante ver se de fato conseguimos assumir a missão que o Senhor nos chama. Nós vemos nos Evangelhos vários episódios em que Jesus vai falar desta conta, não é? Como aquele episódio quando Jesus diz, o homem que vai construir uma torre, primeiro ele senta, vê se tem dinheiro para poder fazer o alicerce, levantar, terminar a sua torre, porque senão ela fica pela metade e ele vai passar vergonha. Ou aquele homem que vai guerrear com outro, não é? Primeiro ele senta, vê se com os seus soldados ele consegue vencer a batalha com os soldados do seu inimigo. Então sempre esta medida Jesus nos convida a analisar. Será que dou conta de seguir o Cristo? Será que o Senhor, a missão que Ele confia a mim, será que o seu chamado respondo com capacidade para viver pela ação do Espírito, assumindo o compromisso de fidelidade? Porque hoje no Evangelho Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é só dizer com a boca, eu sou cristão, eu acredito em Deus, acredito em Jesus. Como eu sempre costumo dizer, não é ser só cristão católico de censo. Quando a pessoa do censo bate na nossa porta, qual é a sua religião? Eu sou católico, mas não sabe nem onde é a sua igreja, não sabe nem o nome do seu padre, não sabe nem onde é que participa, não é? Às vezes nós não sabemos, não vivemos, somos só de nome, só para botar lá no censo que eu sou um católico, não é? Mas se eu não pratico, eu não sou. Não sou um cristão se eu não pratico. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho. Quem é o cristão, quem de fato chega, entra no reino do céu, é aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. E aí eu preciso olhar então se eu sou uma pessoa com juízo ou se eu sou uma pessoa sem juízo.
Jesus no Evangelho nos chama a atenção. E percebam que é interessante que no Evangelho Jesus fala de duas construções. As duas são possíveis ser construídas. Tanto uma casa sobre a rocha, quanto uma casa sobre a areia. As duas são possíveis de ser construídas. Porém, uma é mais sólida do que a outra. Aquela que é construída sobre a rocha, se vier tempestades, enchentes, se os ventos baterem contra ela, não cairá. Mas aquela construída sobre a rocha também foi construída, e às vezes mais rápido até do que aquela que está sobre a rocha. Ela, se vier um vento, enchentes, chuvas, a sua ruína, como diz no Evangelho, será completa. Onde nós construímos a nossa vida? E a casa aqui significa para nós a nossa vida. Onde a gente constrói a nossa vida? Em quem nós construímos a nossa vida? Nossa vida está de fato alicerçada no Senhor? Somos de fato cristãos? E o ser cristão é alicerçar a nossa vida em Jesus? Ele é o Senhor? Construímos a nossa vida alicerçada nele, ou em tantas outras coisas que vamos perdendo tempo, vamos gastando, não é? A liturgia da terça-feira, o Evangelho, Jesus dizia no Evangelho de terça-feira, não é? Felizes sois vós, porque vocês estão vendo o que muitos quiseram ver, estão ouvindo o que muitos quiseram ouvir e não ouviram e nem viram. Jesus diz aos seus discípulos: somos felizes, vocês são felizes por isso. E às vezes a gente não se dá conta dessa presença de Jesus na nossa vida. Ou vemos, ou ouvimos, ou sentimos, mas às vezes a gente se ocupa de tanta coisa, às vezes o nosso coração está ocupado com tantas coisas, às vezes a gente acumula tanta porcaria, que não dá atenção neste Deus que está presente na nossa vida, neste Jesus que vai agindo no nosso coração, neste Jesus que nos convida a alicerçar a nossa vida nele. Aí qualquer vento que se abate sobre nós, a gente já desiste. Por que muita gente abandona o caminho de Deus, abandona a fé, abandona a comunidade? Por que muita gente anda de igreja em igreja? Porque não está ou não sabe quem está procurando. Por isso não vai encontrar nunca. Pode andar para todo lugar, não sabe quem procura, porque não sabe quem é o seu Senhor, onde está alicerçada a sua vida. Não é só dizer, creio em Deus, que vai me fazer chegar no reino dos céus, mas aquele que de fato vivencia esta experiência da graça. E hoje nesta liturgia Jesus nos convida a fazer esta experiência. Jesus nos convida a alicerçar a nossa vida nele, a construir a nossa vida nele. Claro que virá as enchentes, claro que virá as tempestades, claro que virão os ventos, e muitos vamos passar por muitas situações, por muitas dificuldades. Não significa que só porque nós alicerçamos nossa vida a Jesus, vivemos nossa fé nele, participamos da comunidade, trabalhamos na comunidade, não significa que porque vivemos isso tudo, praticamos a nossa fé, não só dizemos que cremos nele, mas praticamos a nossa fé, não quer dizer que nós vamos viver uma vida sem dificuldade, sem problema, sem limitação. Vamos encontrar. O caminho não é fácil. De onde a gente sai para onde nós queremos chegar, que é o reino dos céus, que hoje Jesus nos ajuda a rezar aí no Evangelho, chegar lá é exigente. É para quem tem coragem, para quem é firme, para quem continua o caminho, para quem persevera. Para quem senta, reclama, para quem senta, não percebe a graça de Deus, para quem o vento atrapalha, para quem a enchente atrapalha, para quem a chuva atrapalha, não é? Como aquela pessoa, né, que se está calor, reclama, podia chover, aí chove, reclama porque está chovendo, não é? Se a nossa vida é feita só destas coisas, não chegamos nunca no céu. Pensemos hoje, queridos irmãos e irmãs na fé, nesta nossa Eucaristia, nesta vivência da vontade do Pai que está nos céus em nossa vida.
e sempre ter os nossos pés, a nossa vida alicerçada neste Senhor. Podemos nós esquecer deste Deus, podemos nós esquecer deste Jesus, mas Ele nunca se esquece de nós, nunca nos abandona, sempre está tocando sobre a nossa vida, sempre está agindo sobre as nossas necessidades, quando com fé entregamos nossa vida a Ele, e quando com fé perseveramos e alicerçamos nossa vida e nossas vontades neste Jesus, Senhor e Salvador de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.